Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 111. Esta foi a segunda carta de chefe que Naruto Saito usou. Ele havia obtido apenas 2 no total, a primeira havia sido usada em Kigoku Iga. Na verdade, Naruto não havia sido o único a decidir isso. A escolha da carta de chefe foi aleatória ao determinar o chefe. Foi justamente por causa dessa aleatoriedade que Naruto não usou sua segunda carta de chefe levianamente. Por exemplo, no acampamento de minério de Shiraishi, se Naruto tivesse usado a carta de chefe, seria difícil dizer quem teria sido escolhido aleatoriamente. Se ela tivesse transformado um mero genin ou um samurai de baixa patente em chefe, teria sido um enorme desperdício. Mas agora, Naruto havia encontrado o momento perfeito para usar a carta do chefe. Havia apenas um inimigo, e a força deste era perfeita para Naruto. Transformá-lo em um chefe não seria nenhuma perda. Além disso, obter algumas cartas de técnicas de samurai dele ajudaria Naruto a aprimorar suas habilidades atuais. Somente combinando técnicas de samurai com a armadura do guerreiro negro ele poderia liberar os efeitos mais poderosos. Jin, o anfitrião, usou uma carta de chefe. Avaliação do campo de batalha concluída. Avaliação do alvo inimigo concluída. Seleção aleatória concluída. Bloqueio de alvo em andamento. A voz do espírito do imperador das cartas ecoou na mente de Naruto. Um gigante de energia dourada surgiu atrás dele, puxando seu arco com chifres. Uma flecha de energia verde rapidamente tomou forma. Sotaque. A corda do arco se soltou e a flecha de energia verde disparou instantaneamente, atingindo Takashiro Genzo diretamente. A flecha então se transformou em um feixe de luz e perfurou o chão sob os pés de Takashiro Genzo, formando um círculo verde brilhante. Jin, alvo travado. Lembrete ao anfitrião. A duração da transformação do chefe é de 24 horas. Se excedida, o efeito da carta do chefe será anulado. Todas essas visões e sons estranhos eram visíveis apenas para Naruto. Takashiro Genzo, que estava se movendo, parou de repente e se virou bruscamente para olhar para Naruto ao ouvir sua voz. Naruto estava parado na orla da floresta, parecendo apenas um guerreiro negro. Takashiro Genzo não conseguia discernir a idade de Naruto, apenas o achou um pouco baixo. Senhor Guerreiro Negro, o que você quer dizer com isso? Takashiro Genzo ainda falava educadamente. Se Naruto não tivesse percebido sua malícia, ele poderia tê-lo tratado com mais gentileza. Significa que eu acho que você deveria morrer. Naruto falou com uma voz deliberadamente rouca. Você certamente irá relatar o que viu, não é? Juro pelo Deus dos samurais que nunca vou relatar nada. Ei, você realmente acha que eu acreditaria em você? Naruto lentamente sacou a lâmina pesada da montanha da cintura, olhando fixamente para Takashiro Genzo, pronto para atacar a qualquer momento. Lady Tsunade, você não pode voltar atrás em sua palavra. Takashiro Genzo de repente virou a cabeça e gritou para Tsunade enquanto erguia sua espada, assumindo uma posição de combate. Ela disse que deixaria você ir, mas eu nunca deixei. Naruto disparou. Tsunade abriu a boca, mas não disse nada. Olhou para Naruto e não discutiu. Claramente, aprovava tacitamente suas ações. Na verdade, ela nunca tivera a intenção de deixar Takashiro Genzo escapar. Não era tola, sabia com certeza que ele voltaria a relatar. No entanto, Tsunade ainda estava um pouco preocupada. Naruto realmente conseguiria lidar com isso? Se ele perdesse e fosse feito refém, isso seria um grande problema. Tsunade não sabia que Naruto já havia eliminado Inoue. Naquela noite, quando Naruto assassinou Inoue, Tsunade e Jiraiya já haviam descido a montanha correndo, com a intenção de invadir o acampamento e resgatar Naruto. Como resultado, na mente de Tsunade, Naruto era apenas um Chunin especial. Essa foi sua última avaliação da força dele. Um Chunin especial vestindo a armadura do guerreiro negro. Quão mais forte isso poderia torná-lo? Vocês são uns sem vergonha. Takashiro Genzo agarrou sua espada com força e rugiu de raiva. Essas são suas últimas palavras, disse Naruto com a voz rouca. Que tal isso? Vou te dar uma chance. Se você aguentar 5 golpes meus, eu te solto. Garanto que ninguém vai te machucar. Ótimo. Você disse tudo. Takashiro Genzo cerrou os dentes, parecendo pronto para lutar até a morte. Tsunade lançou um olhar surpreso para Naruto e imediatamente fez sinal para Jiraiya se preparar. Ela ainda estava preocupada que Naruto pudesse errar. Aí vou eu. Naruto avisou antes de desaparecer instantaneamente. Cintilação da névoa negra. Como um fantasma, Naruto apareceu atrás de Takashiro Genzo, golpeando ferozmente com a lâmina pesada da montanha. A reação de Takashiro Genzo foi extremamente rápida. Sentindo perigo, ele rapidamente se virou e brandiu sua katana, encontrando a lâmina de Naruto de frente. Com um estrondo, Takashiro Genzo conseguiu bloquear o golpe, mas seu corpo foi forçado para trás, seus pés arrastando no chão, deixando 2 marcas profundas. Esse cara era muito mais forte que Inoue. Embora a força geral de Takashiro Genzo fosse comparável à de um Chunin de elite e não estivesse no auge, ele ainda era um samurai. Suas habilidades eram focadas inteiramente no combate corpo a corpo. Se se tratasse de combate corpo a corpo puro, mesmo um Chunin de alto nível poderia não ser necessariamente páreo para ele. No entanto, Naruto também estava mais forte do que quando eliminou Inoue. Especialmente depois de usar 2 cartas de habilidade do Falcão da Chuva, suas habilidades de observação e agilidade foram bastante aprimoradas. Naruto apareceu novamente ao lado de Takashiro Genzo, golpeando diagonalmente. Já ciente da força de Naruto, Takashiro Genzo cruzou suas lâminas gêmeas para bloquear o ataque.
Mais uma vez, ele foi forçado a recuar. Na terceira vez, Aruto apareceu acima dele, desferindo um poderoso golpe vertical com sua lâmina. Takashiro Genzo não tinha chance de contra-atacar e só podia confiar em seus instintos para se defender. A cintilação da névoa negra era essencialmente uma técnica de movimento espacial instantâneo, e já era impressionante que ele conseguisse acompanhar. Estrondo. Usando suas lâminas gêmeas para bloquear o golpe descendente de Aruto, o chão sob Takashiro Genzo se estilhaçou. Seus joelhos cederam, quase o fazendo desabar. Aruto apareceu atrás dele novamente, desferindo outro golpe. O quarto golpe, mesma potência, mesma velocidade. Takashiro Genzo girou a cintura, erguendo uma lâmina horizontalmente enquanto golpeava lateralmente com a outra. Ele se defendeu com sucesso mais uma vez, mas o impacto terrível o fez cambalear para trás novamente. Hahaha. Falta um movimento. O guerreiro negro não tem nada de especial. Takashiro Genzo riu, tendo bloqueado 4 golpes com sucesso. Aruto só tinha uma chance. Ei! Aruto zombou, aparecendo atrás de Takashiro Genzo mais uma vez. Desta vez, ele agarrou sua lâmina com as 2 mãos, canalizando 50% de seu chakra para ela para amplificar sua força. O golpe aterrorizante parecia um raio estrondoso, sacudindo o ar violentamente. Takashiro Genzo já havia se acostumado à velocidade e força de Aruto, reagindo instintivamente. No entanto, o ataque total de Aruto o pegou completamente desprevenido. Bum! Corte! Ambas as lâminas de Takashiro Genzo foram lançadas enquanto a lâmina pesada da montanha de Aruto cortava seu corpo, espalhando sangue no ar. Uma luz dourada irrompeu, e mais de 20 cartas foram lançadas para o céu. Jin, parabéns ao anfitrião por eliminar um chefe. Recompensa, 5.000 pontos de reputação e uma carta de tesouro. Capítulo 112. O cheiro de sangue pairava no ar. No vale, além de Aruto Saito, Tsunade e Jiraiya, não havia outros sobreviventes. Aruto olhou para o cadáver de Tanamoto, limpou o sangue da lâmina e embainhou a pesada espada da montanha. Ninguém percebeu o quão brilhantes os olhos de Aruto estavam naquele momento. Carta do tesouro. Hahaha, a segunda carta do tesouro. Aruto estava em êxtase. Embora os efeitos da carta do tesouro fossem um tanto peculiares e altamente imprevisíveis, da última vez que usara uma, ele havia desenterrado a armadura negra. Por isso, estava agora cheio de expectativa para o próximo uso. Hora de outro cálculo de adivinhação. Aruto passou por cima do cadáver de Tanamoto. Seu braço pareceu se levantar instintivamente, mas, na realidade, ele estava recolhendo rapidamente as mais de 20 cartas que flutuavam acima do corpo. XXX. Usar a cintilação da névoa negra 5 vezes seguidas, que vergonha para a linhagem guerreiro negro, disse Tsunade, cruzando os braços enquanto se aproximava do cadáver, com um tom de voz provocador. Ela estava ficando cada vez mais afiada. Ainda assim, ela não estava errada. Confiar no uso repetido da cintilação da névoa negra para eliminar um oponente era de fato um pouco vergonhoso. Aruto já havia dito a eles que a cintilação da névoa negra só podia ser usado consecutivamente 5 vezes, o que significava que ele havia se apoiado demais nele. Um verdadeiro guerreiro negro não lutaria dessa maneira. Se ele usasse todos os 5 flashes em menos de 10 segundos, o que faria depois? Isso foi rápido demais. A resistência de combate de um guerreiro negro deveria durar mais de 10 segundos. Menos de 10 segundos? Entretanto, o que Tsunade não sabia era que Aruto tinha feito isso de propósito. Ele não queria que Tsunade e Jiraiya descobrissem sua verdadeira força. Naquele momento, mesmo que tirasse a armadura negra e lutasse contra Tanamoto puramente como um ninja, ele ainda teria vantagem. Mas isso não era necessário. Aruto queria uma batalha rápida. Ao derrotar um chefe, prolongar as coisas não era uma opção. Para começar, eu nunca fui um guerreiro. Sou um ninja, respondeu Aruto, despreocupadamente para Tsunade. Ele não tinha interesse em brincar com ela, sua mente estava inteiramente focada na carta do tesouro e nas mais de 20 cartas caídas. Essa recompensa era extremamente importante para ele. Se absorvesse aquelas cartas, poderia ganhar diretamente as habilidades de combate de um verdadeiro guerreiro de nível Chunin. XXX, acho que superestimei você. Na verdade, eu estava preocupado com você antes, mas não esperava que usasse um método tão descarado. Calha a boca, sua mulher irritante. Vamos limpar tudo, interrompeu Jiraiya. Apaguem os rastros e vão embora imediatamente. Meio-dia, região sudeste da Terra da Chuva, em um pequeno local de mineração. Tratava-se de uma mina de ferro em operação há mais de 10 anos. Devido ao baixo teor de ferro e à dificuldade de extração, nenhuma grande potência se interessou por ela. Em vez disso, uma facção menor da Terra da Chuva gerenciava suas operações. Ao pé da montanha, milhares de trabalhadores trabalhavam arduamente, com soldados comuns patrulhando a área. Havia apenas um punhado de ninjas e guerreiros, menos de 20 no total. No entanto, o número de soldados comuns ultrapassava 1000. No centro do acampamento, dentro de um armazém cheio de equipamentos e ferramentas de fundição, Aruto, Tsunade e Jiraiya estavam encostados em uma pilha de itens diversos, com os corpos escondidos na penumbra. Todos pareciam exaustos. Vocês dois descansem primeiro. Eu ficarei de vigia, sussurrou Jiraiya. Me acorde em 2 horas, Tsunade murmurou antes de mover seu corpo levemente e adormecer rapidamente. Aruto bocejou, inclinou-se sobre o ombro de Tsunade e também adormeceu rapidamente. Descansar ali foi uma decisão tomada após uma análise minuciosa de Tsunade e Jiraiya. O lugar mais perigoso costumava ser o mais seguro. Naquele momento, inúmeros esquadrões de ninjas e guerreiros os caçavam por toda a Terra da Chuva, a sudeste. Quanto mais desolado o local, mais fácil era encontrá-lo. Esconder-se em uma caverna profunda na montanha não era necessariamente mais seguro,
Mas aqui, neste acampamento, eles estavam muito mais seguros. Com milhares de pessoas por perto e nenhum especialista forte entre elas, o trio conseguiu passar despercebido. Além disso, forasteiros não fariam buscas ali tão facilmente. Este era um acampamento pertencente a uma facção local com algum grau de poder. Talvez essa facção já estivesse participando da busca por eles. Mas eles nunca imaginariam que as mesmas pessoas que estavam caçando estavam escondidas bem debaixo de seus narizes. Escuridão. Um brilho fraco tremeluziu, acompanhado por rosnados profundos e guturais. Uma mão negra e escamosa balançou violentamente. Uma bocarra escancarada e sangrenta rasgou o vazio. Sussurros fantasmagóricos e sinistros ecoaram. Uma máscara branca com um sorriso exagerado flutuou nas sombras, emitindo uma risada sinistra. Fantasmas brancos. Fantasmas negros. Um mar vermelho. De repente, uma mulher, encharcada de sangue e envolta em chamas, irrompeu da escuridão, abrindo caminho em sua direção. Os olhos de Haruto se abriram de repente, sua respiração pesada. Ele ainda estava no armazém mal iluminado. Os três estavam encostados na pilha de suprimentos. Jiraiya permanecia imóvel, respirando com dificuldade, ele dormia. Tsunade, com uma folha de grama na boca, tinha as mãos atrás da cabeça, parecendo completamente entediada. Haruto arregalou os olhos e olhou lentamente ao redor. Um sonho. Um pesadelo. Tsunade olhou para ele pelo canto do olho, examinando por um momento antes de dizer: teve um pesadelo? Haruto, com o rosto ligeiramente pálido, assentiu. O sonho fora caótico e aterrorizante, mas perturbadoramente real. Ele ainda conseguia se lembrar de muitos detalhes vividamente. Nunca havia vivenciado um pesadelo como aquele antes. Covarde, murmurou Tsunade com uma risada antes de acrescentar: na verdade, é normal. Estamos correndo para salvar nossas vidas há dias. Naquela época, quando éramos mais jovens em missões juntos, também tínhamos que fugir às vezes. Todos nós tínhamos pesadelos. Você vai se acostumar. Somos ninjas. Esse tipo de coisa acontece muito. Milímetro. Haruto emitiu um vago som de concordância, olhando para Jiraiya antes de perguntar a Tsunade: quanto tempo eu dormi? Cerca de 3 horas, respondeu Tsunade. Eu só precisei de 2. Com o Jiraiya é diferente. Ele só dormiu por 1 hora. Ele precisa de pelo menos mais 4. Haruto não respondeu, ainda abalado pelo pesadelo. Foi o sonho mais aterrorizante que ele já tivera. Sua cabeça doía um pouco e ele não tinha vontade de voltar a dormir. Ainda quer dormir? Tsunade perguntou, inclinando a cabeça. Haruto balançou a cabeça. Tsunade cuspiu a folha de grama, parecendo repentinamente intrigada. Ela estendeu a mão e gesticulou para Haruto. Vamos, supingente. Já que estamos só sentados, é melhor praticar. A hipnose é realmente tão interessante para você? Zombou Haruto. Claro, você não entende. Depressa, Tsunade insistiu, impaciente. Ela não havia dito tudo o que pensava. A hipnose não era apenas interessante, era incrivelmente poderosa, quase assustadoramente poderosa. Como ela mesma havia sido hipnotizada, compreendia profundamente seu potencial. Se conseguisse dominar essa habilidade e usá-la no momento e no lugar certos, ela poderia ter efeitos inimagináveis. Tudo bem. Haruto suspirou, tirando o pingente do bolso. Não se tratava mais apenas de Haruto ensinando Tsunade, havia se tornado uma exploração conjunta. Tsunade, impaciente, começou a experimentar a infusão de chakra na tentativa de aprimorar a técnica. Eles vinham testando métodos diferentes há algum tempo. Se formarmos um vórtice de chakra na palma da mão então, acho que assim pode funcionar melhor. A visão humana pode ser enganada então. O tempo passou. Tsunade permaneceu profundamente envolvida, enquanto Haruto gradualmente mergulhou no estudo da hipnose, esquecendo momentaneamente o pesadelo. 2 horas depois, Jin. Após cuidadosa pesquisa e discussão com Tsunade, o anfitrião obteve uma visão extraordinária e obteve 19 fragmentos de carta desconhecidos. Capítulo 113. O sistema de cartas do Imperador sempre trazia surpresas para Haruto Saito. No momento em que o som de notificação soou, Haruto hesitou por um instante, mas resistiu a perguntar mentalmente, pois Tsunade estava falando com ele. Veja, quando o pingente balança, o olhar da pessoa o acompanha. Antes, falamos sobre fazer o chakra girar na palma da mão, isso é incorreto. Embora o fluxo de ar giratório possa causar uma sensação visual de tontura, na verdade afeta a capacidade do pingente de atrair o olhar. Então, em vez disso, deveríamos reduzir o alcance da rotação do chakra e concentrá-la no próprio pingente, explicou Tsunade, segurando um pingente verde na mão. Você tem razão. Acho que você deveria praticar isso várias vezes. Vou sair para procurar algo para comer. Haruto apontou para fora enquanto falava. Certo, estou mesmo com fome. Tsunade inconscientemente tocou a barriga e assentiu. Haruto desapareceu na fumaça preta. O acampamento de mineração em Amegakure ainda fervilhava de atividade. O minério era continuamente transportado para fora da montanha e enviado para o local de fundição. Haruto apareceu em uma pequena floresta do lado de fora do armazém, envolta em névoa negra. Já eram 17 horas e o céu estava extremamente escuro. Muitas partes do acampamento estavam iluminadas por tochas a óleo. A pequena floresta estava ainda mais escura. Enquanto corria, Haruto perguntou mentalmente: Espírito, o que é um fragmento de carta desconhecido? Fragmentos de carta desconhecido só podem ser obtidos quando o anfitrião obtém insights por meio de conversas com outras pessoas. A pessoa envolvida na discussão deve ter um nível extremamente alto de conhecimento, talento ou capacidade analítica. As regras para combinar fragmentos
fragmentos de carta desconhecidos são as mesmas para combinar fragmentos de carta de habilidade ninjutsu. Então o chamado desconhecido na verdade significa que os fragmentos estão relacionados ao conteúdo que discutimos. Mas a habilidade em si ainda está se formando e não está totalmente definida, portanto, ela permanece desconhecida? Correto. No entanto, o anfitrião deve ser lembrado de que o tempo e a quantidade de fragmentos de carta desconhecidos obtidos são altamente variáveis. Só porque o anfitrião se envolve em uma longa discussão não significa necessariamente que fragmentos de carta desconhecidos suficientes serão coletados. Depende se a discussão está indo na direção certa. Então, e se eu discutir um jutsu conhecido? Ainda conseguirei fragmentos de cartas? Sim. Ótimo. Naruto finalmente parou de correr, escondendo-se imóvel nos arbustos. Ele estava de ótimo humor, embora nunca tivesse se interessado particularmente em pesquisar técnicas de hipnose infundidas com chakra. Mesmo que eventualmente sintetizasse uma carta e ganhasse a habilidade, não ficaria muito entusiasmado. A hipnose realizada dessa forma era muito trabalhosa, tornando-a impraticável. Entretanto, Naruto descobriu um método. Ele havia encontrado uma maneira de acelerar seu aprendizado de ninjutsu, o que era realmente emocionante. Neste mundo, muitos jutsus não podiam ser obtidos por meio de saques de abates porque ninguém os possuía no momento. Por exemplo, o jutsu de reanimação, Orochimaru só o dominaria 20 anos depois, o que significa que ninguém o conhecia no momento. Da mesma forma, a técnica do deus voador do trovão foi criada pelo segundo Hokage, Tobirama Senju, que já havia falecido. Na história original, o próximo ninja a dominar essa técnica foi o quarto Hokage, Minato Namikaze, o pai de Naruto Uzumaki. Mas naquele momento Minato tinha apenas 8 anos, apenas uma criança. Atualmente ninguém conhecia essa técnica. Se Naruto não conseguisse obter jutsus eliminando, teria que recorrer à sorte, como esperar por uma atualização da loja, embora isso provavelmente fosse incrivelmente caro. Mesmo que aparecessem, ele poderia não ter condições de comprá-los. Outra opção era obtê-los por meio de cartas de ninjutsu aleatórias, mas isso exigiria uma sorte de tirar o fôlego. Comparado a esses métodos, Naruto agora preferia aprender ninjutsu sozinho. Ele havia encontrado outro atalho para dominar o jutsu. O primeiro era aprender com alguém, e o segundo era discutir técnicas com outras pessoas que ambos poderiam render fragmentos de cartas. Coletando fragmentos suficientes, ele poderia sintetizar uma carta completa. Embora tenha dito que estava saindo para procurar comida, Naruto tinha outros assuntos para resolver. Não se tratava apenas de perguntar ao espírito da carta do imperador sobre fragmentos de carta desconhecidos. Ele também precisava verificar o saque que havia obtido ao eliminar Tanamoto. Primeiro, ele tirou a carta do tesouro. Era idêntica à anterior, então ele a guardou sem usá-la. Então, ele tirou uma pilha grossa com mais de 20 cartas de saque. 13 eram cartas de habilidades de samurai. Entre elas, 8 eram habilidades ofensivas, uma era defensiva. 2 eram técnicas de movimento e as 2 últimas eram esgrima básica de samurai e técnicas fundamentais de combate de samurai. Essas 2 não eram habilidades fixas, mas sim habilidades básicas gerais. Havia também 2 cartas de aprimoramento mental, uma carta de 3.000 pontos de prestígio, 2 cartas de recuperação básica de mana, 3 cartas de recuperação básica de saúde e, finalmente, uma carta de fragmento de alma. Esta última carta era a mais importante. Usar a carta Fragmento de Alma concederia a Naruto uma parte das memórias de combate de Tanamoto, semelhante a um livro de experiências. Somente consumindo esta carta Naruto conseguiu integrar completamente as diversas habilidades de samurai que havia obtido e desenvolver um estilo de combate samurai completo. Crunch, crunch. Ele consumiu tudo o que precisava ser consumido. Tarde da noite, uma chuva forte caiu. Nas montanhas e florestas, 3 figuras se moviam rapidamente rumo ao leste. Eles estavam fazendo um desvio. Tsunade ainda guiava Naruto, enquanto Jiraiya permanecia animado. Apenas Naruto parecia cansado. Não havia dormido o suficiente e acordara de um pesadelo, incapaz de voltar a dormir. Precisamos chegar à entrada da ravina antes do amanhecer e depois seguir para o sul. Tomara que consigamos evitar o segundo corpo de exército de Amegakure, disse Jiraiya de repente. Hanzo ordenou que o primeiro corpo do exército bloqueasse as fronteiras e também mobilizou o segundo corpo do exército. Os 3 sabiam disso, já que Tanamoto havia revelado a informação antes de sua morte. Eles tiveram que se apressar durante a noite. A chuva era torrencial. Viajar naquele clima estava longe de ser o ideal, mas eles não tinham escolha. Quanto mais tempo permanecessem perto de Amegakure, mais rigorosa a segurança se tornaria. O raio de busca já estava diminuindo, o tempo estava contra eles, e suas rotas de fuga estavam se esgotando rapidamente. Eles seguiram em frente contra o vento e a chuva. Cheiro de sangue. Naruto sussurrou de repente. Tem alguma coisa ali na frente. Escondam-se, ordenou Tsunade em voz baixa. As 3 figuras saltaram para as árvores. Jiraiya pegou um telescópio e usou a tênue luz da lua para observar a frente. A floresta era densa, com árvores imponentes e folhagens exuberantes por toda parte. Mas cerca de 300 metros à frente, a floresta havia sido destruída. A área devastada se estendia por mais de 3 quilômetros, era um campo de batalha. Jiraiya ainda conseguia ver os corpos de muitos ninjas. Apesar da chuva implacável que caía sobre o campo de batalha, rios de sangue permaneceram, impossíveis de enxaguar. Uma grande batalha deve ter ocorrido recentemente, mas não se sabe exatamente quando. Pelo menos 200 a 300 ninjas devem ter lutado aqui. Consigo ver mais de 150 cadáveres, murmurou Jiraiya enquanto observava. Nenhum sinal de sobreviventes. Há vestígios de técnicas de liberação de vento e liberação de fogo. Esperem. A voz de Jiraiya se elevou repentinamente em choque. Tem um ninja de Konoha. É Inuzuka Fei. Inuzuka Fei?
Os olhos de Tsunade se arregalaram em descrença enquanto ela se virava para Jiraiya. Aruto lançou-lhes um olhar estranho e não pôde deixar de perguntar. Quem é Inuzuka Fei? Vocês o conhecem? Tsunade, ainda visivelmente chocada, piscou antes de responder. Inuzuka Fei era um prodígio da geração mais jovem do clã Inuzuka. Ele era alguns anos mais velho que Jiraiya e eu e alcançou o nível de Elite Jonin há 5 anos. Ele ocupava uma posição importante em Konoha. Ele não deveria estar em uma missão aqui, muito menos morrer aqui. É ele. Sem dúvida, confirmou Jiraiya com a voz trêmula. Inuzuka Fei era um dos amigos mais próximos de Jiraiya em Konoha. Ele jamais o confundiria. Capítulo 114. O campo de batalha estava encharcado de sangue. Apesar da chuva forte, o ar estava carregado com o fedor de ferro e morte. Cadáveres jaziam espalhados por toda parte, tantos que era impossível dar alguns passos sem esbarrar em outro. No entanto, o número de ninjas de Konoha mortos era relativamente baixo, possivelmente apenas uma dúzia. Entre eles estava a própria pessoa que Jiraiya mencionara, Inuzuka Fei. Inuzuka Fei aparentava ter cerca de 25 ou 26 anos. Ele jazia caído contra uma árvore caída, com o corpo crivado de nada menos que 20 ferimentos. Suas roupas esfarrapadas exibiam as marcas de uma batalha feroz. 2 ferimentos foram fatais, um no peito perfurado por uma kunai e o outro um corte profundo e rasgado no pescoço. Depois de examinar cuidadosamente a área e confirmar que não havia inimigos por perto, as 3 figuras emergiram da floresta e entraram no campo de batalha. Ignorando os outros cadáveres por enquanto, eles correram direto em direção ao corpo sem vida de Inuzuka Fei. Era realmente ele. Tsunade ajoelhou-se ao lado dele e imediatamente confirmou sua identidade. Inuzuka Fei jazia com o rosto voltado para o céu, o corpo curvado, os olhos arregalados numa expressão de eterno desafio. Droga! Por que ele estava aqui? Por quê? Jiraiya cerrou os punhos, as emoções à flor da pele. Ele conhecia Inuzuka Fei desde a infância. Ambos tinham uma natureza travessa, e suas travessuras em comum haviam forjado um forte vínculo. Apesar de superar Inuzuka Fei em força na adolescência, Jiraiya sempre o considerou um irmão mais velho. O relacionamento deles nunca mudou. Tsunade colocou a mão firme no ombro de Jiraiya. Após um momento de silêncio, ela disse, um dia podemos ter o mesmo destino. Este é o destino de um ninja. Aruto Saito olhou para Tsunade com uma expressão indecifrável. Uma maneira de confortar alguém, pensou consigo mesmo. Vamos reunir os corpos, disse Tsunade, respirando fundo antes de se virar para Aruto. Garoto, reúna todos os ninjas de Konoha caídos no campo de batalha e traga-os para cá. Entendido, respondeu Aruto com um breve aceno de cabeça antes de examinar os arredores e correr para o norte. Recuperar os corpos de companheiros caídos não era apenas uma questão de respeito. Era também uma questão de evitar que fossem abandonados à própria sorte no deserto. Sejam eles enterrados dignamente ou cremados, era muito melhor do que ter seus corpos devorados por feras. Mesmo na morte, a habilidade visão verdadeira de Aruto lhe permitia ver a identidade dos caídos. Isso lhe garantia a capacidade de distinguir com precisão os ninjas de Konoha dos inimigos. O pequeno número de baixas em Konoha sugeria que a batalha havia terminado a favor deles. Quanto à oposição, Aruto percebeu que eram batedores do segundo corpo de Amegakure. No entanto, havia algo de estranho nos guerreiros caídos de Konoha. Alguns pertenciam a unidades militares, outros eram ninjas em missões, e alguns até mesmo faziam parte das forças de segurança interna de clãs importantes. As forças de segurança interna eram tipicamente responsáveis pela supervisão dentro do clã e raramente eram enviadas para fora de Konoha. Ao encontrar o primeiro cadáver, Aruto o colocou nas costas e o carregou até onde Inuzuka Fei estava antes de sair novamente. Jiraiya e Tsunade também começaram a recuperar corpos, movendo-os para o mesmo local. O campo de batalha era vasto, e Aruto continuou rumo ao norte. Depois de 3 viagens de ida e volta, ele se viu se aventurando ainda mais longe. De repente parou no meio do caminho, franzindo a testa enquanto se virava para sudoeste. Havia um leve traço de vida. Alguém ainda está vivo? A mão de Aruto instintivamente pousou no cabo da lâmina enquanto ele saltava sobre uma árvore caída, correndo várias dezenas de metros para sudoeste antes de parar em frente a uma enorme cratera. O fosso havia sido criado por um impacto poderoso. O chão apresentava marcas de queimaduras, a terra parcialmente derretida pelo calor intenso. Ao lado da cratera havia uma enorme pedra com mais de 2 metros de diâmetro. Preso sob ela, estava uma figura carbonizada, com a perna esmagada sob a rocha. Seu corpo havia sido devastado pelas chamas, com as piores queimaduras concentradas nas costas, pois ele provavelmente havia caído de bruços. No entanto, apesar dos ferimentos horríveis, ele ainda estava vivo. Qualquer outra pessoa teria presumido que ele já estava morto. Mas as habilidades sensoriais de Aruto detectaram uma força vital persistente, embora fraca, dentro dele. O homem estava à beira da morte, mal conseguindo se agarrar à vida. Nome Nisa. Afiliação: Amegakure segundo corpo, unidade escoteira. Reputação: 2.788 pontos. Relacionamento: hostil. Nisa era apenas um chunin de elite, mas sua tenacidade era notável. Quem sabia há quanto tempo ele estava ali inconsciente? Aruto ergueu a lâmina, pretendendo acabar com a situação rapidamente. No entanto, hesitou antes de abaixar a arma. Seria mais sensato mantê-lo vivo para interrogatório. Ele se aproximou da enorme pedra, apoiando as mãos nela e erguendo-a com toda a força. A pedra rolou para o lado com um baque pesado. Aruto olhou para a perna mutilada de Nisa e sentiu uma onda de náusea. Estalando a língua em leve desgosto, agachou-se, colocou o homem ferido no ombro e começou a carregá-lo de volta para o local de descanso de Inuzuka Fei. Quando Aruto chegou, Tsunade tinha acabado de colocar o corpo de outro ninja de Konoha na pilha crescente. Jiraiya estava parado diante do cadáver de Inuzuka Fei, perdido em pensamentos. Mais de uma dúzia de ninjas caídos de Konoha já estavam reunidos.
segundos. Naruto se aproximou de Tsunade e cuidadosamente colocou Nisa no chão. Tsunade, que estava prestes a sair, olhou para o lado e imediatamente franziu a testa. Aquele não é um ninja de Konoha. As roupas dele estão todas erradas. Esse cara ainda está vivo, respondeu Naruto, segurando Nisa com delicadeza para não eliminá-lo acidentalmente. Por pouco. Kyuru o suficiente para acordá-lo. Precisamos de informações. Afaste-se, ordenou Tsunade, imediatamente empurrando Naruto para fora do caminho e formando selos de mão na velocidade da luz. Jiraiya, tendo ouvido, rapidamente se aproximou também. Não havia como negar. O ninjutsu médico de Tsunade era incomparável. Talvez a única que pudesse superá-la fosse ela mesma. Após 3 jutsus de cura consecutivos, a força vital de Nisa começou a se estabilizar. Ela não estava tentando curá-lo completamente, apenas reanimá-lo, tornando o processo muito mais simples. Naruto também conhecia técnicas de cura, mas claramente Tsunade tinha tudo sob controle. Ugi, tosse, tosse, tosse. Enquanto Tsunade aplicava o 4º jutsu de cura, Nisa se mexeu, tendo um ataque de tosse fraca. Tsunade imediatamente retirou as mãos, e o brilho do chakra desapareceu de suas palmas. Nisa, gravemente enfraquecido, abriu os olhos lentamente. Gotas frias de chuva respingavam em seu rosto. Primeiro, ele viu Tsunade, depois Jiraiya e finalmente Naruto, que estava envolto em uma escuridão enevoada. Seu olhar permaneceu em Naruto por vários segundos antes que sua expressão mudasse em compreensão. Samurai negro. Tsunade. Jiraiya, é você? A voz de Nisa estava rouca e trêmula. Seu rosto queimado se contraía de dor. Tsunade não havia curado completamente. Diga-me o que aconteceu e eu lhe concederei uma morte rápida, disse Tsunade friamente. Ei! Nisa soltou uma risada seca, seus lábios se contorcendo em um sorriso zombeteiro antes de fechar os olhos. Um convite claro, se quisessem informações, teriam que extraí-las dele à força. Tão teimoso? A voz de Tsunade ficou mais gélida enquanto ela agarrava o ombro dele e aplicava pressão lentamente. Eu não gosto de tortura, mas você vai morrer de qualquer jeito. É melhor você falar. Estalo, estalo. Naruto ouviu o estalo nauseante de osso. Tsunade estava lentamente quebrando o ombro de Nisa. A dor seria insuportável. Capítulo 115. Nizaka abriu os olhos novamente, olhando fixamente para Tsunade, com os dentes cerrados, o corpo tremendo, mas permaneceu em silêncio. Os leais e ferrenhos seguidores de Amegakure eram infames. Isso tinha muito a ver com o ambiente de Amegakure. Todos haviam sofrido uma lavagem cerebral profunda. Jiraiya permaneceu inexpressivo ao lado, com os punhos cerrados com força, o olhar baixo enquanto encarava o teimoso Nizaka. Parecia prestes a eliminá-lo a qualquer momento. Seu amigo próximo havia morrido, e todo o seu comportamento havia mudado por causa disso. Se você não falar, quebrarei todos os ossos do seu corpo sem deixar você morrer. Vou garantir que você sofra sem parar. A voz de Tsunade era como o sussurro de um demônio. Mesmo assim, Nizaka perseverou em silêncio. Não estava claro o que ele estava segurando. Saia da frente, deixa que eu faço isso, Naruto Saito finalmente falou, incapaz de continuar assistindo. Ele deu um leve empurrão em Tsunade. Tsunade se virou para encarar Naruto, como se o estivesse avisando para não interferir. Você não vai conseguir nada dele desse jeito. Se ele nem tem medo da morte, por que teria medo da dor? Ele já está agonizando por causa dos ferimentos, e causar mais dor só vai fazê-lo desmaiar mais rápido. Qual é o sentido? Sai da frente. Naruto empurrou Tsunade novamente. Tsunade hesitou, depois deu um passo para o lado, ou melhor, cedeu de bom grado. Naruto tinha razão. Ela não tinha um método melhor, então podia muito bem deixá-lo tentar. Pirralho, não o elimine. Tsunade avisou, cruzando os braços enquanto ficava ao lado de Jiraiya. Deixe comigo, disse Naruto com absoluta confiança. Nizaka ficou momentaneamente atordoada. Por quê? Tsunade estava chamando o guerreiro negro de pirralho. Naruto agachou-se ao lado de Nizaka, inclinando-se ligeiramente. Ele olhou para o rosto de Nizaka sem se mexer. Nizaka não conseguia ver o rosto de Naruto claramente. Ele estava envolto em uma escuridão enevoada. O tempo passou. Naruto encarava Nizaka havia 3 minutos. Nizaka, por sua vez, estava fixa na névoa negra diante do rosto de Naruto, como se tentasse enxergar através dela. Mas não conseguia. Sua consciência começava a se turvar, ondas de exaustão o invadiam. Seu corpo estava fraco e sob o peso do cansaço, até a dor dos ferimentos parecia desaparecer. Naruto observou tudo atentamente, notando as mudanças sutis nos olhos de Nizaka e a forma como seus músculos faciais relaxavam. A partir desses pequenos detalhes, ele pôde avaliar o estado atual de Nizaka. O momento foi perfeito. Naruto levantou a mão de repente. Ouviu-se um estalo agudo. A atenção de Nizaka foi instintivamente atraída para ele. No momento em que seu olhar se voltou para a mão de Naruto, este abriu a palma, revelando um pequeno pingente pendurado em seus dedos. Ele balançou. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Você está cansado. Precisa descansar. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Seus braços e pernas estão pesados, não é? Relaxe os braços. Relaxe as pernas. Relaxe. Deixe todo o seu corpo relaxar. É uma sensação boa, não é? Relaxe os músculos das pernas. Relaxe os braços. Seu corpo inteiro está leve. É como se você estivesse flutuando no vazio. Tudo está em paz. Você só consegue ouvir a minha voz. A voz de Naruto carregava um poder hipnótico e sinistro. O olhar de Nizaka permaneceu fixo no pingente oscilante enquanto suas pálpebras se fechavam lentamente. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em descrença. Ele nunca tinha visto nada parecido antes.
Naruto não havia usado nenhum chakra, tudo parecia tão simples, e as palavras que ele proferiu também não pareciam particularmente complexas. No entanto, Nizaka se comportava como se estivesse completamente fascinado, sua respiração se tornando estável e irregular. Tsunade, por outro lado, lançou um olhar furioso para Naruto. Ela abriu a boca algumas vezes como se quisesse falar, mas acabou ficando em silêncio. Ela sabia que Naruto era habilidoso em hipnose. Ver isso acontecer pessoalmente era certamente impressionante, mas esse não era o problema. Qual foi o objetivo de hipnotizar esse cara? O que isso conseguiu? Se ela não soubesse que interromper uma sessão de hipnose poderia arruinar tudo, ela já teria falado. Um sonho, não é real. Num sonho, você pode fazer qualquer coisa. Não precisa se preocupar com as consequências. Não precisa trair suas crenças. Pode relaxar. Deixe-se levar. Naruto sussurrou suavemente no ouvido de Nizaka com uma voz estranhamente gentil, porém perturbadora. Tsunade franziu a testa. Naruto já lhe ensinara algumas técnicas básicas de hipnose, mas ela nunca o ouvirá dizer algo assim. Você vê a luz do sol. Você vê a luz. Você vê a presença divina. Você se estende para abraçá-la. Você escuta. Isso é um sonho sem fim. Você se sente em paz, não é? Você está tão familiarizado com esta sensação. Tão confortável. Não pergunte quem eu sou. Apenas responda às minhas perguntas. Quem é você? No exato momento em que perguntou, Naruto estalou os dedos novamente. Desta vez, o som foi agudo, mas não tão alto quanto antes. Os cílios de Nizaka tremeram. Ele parecia estar acordando, mas o som o pegou no momento certo, mantendo-o alerta, mas impedindo de recuperar totalmente a consciência. Quem é você? Naruto repetiu. Nizaka, murmurou Nizaka. Em seu estado de semissonho, ele respondeu instintivamente. Ainda acreditava estar em um sonho. De onde você é? Naruto perguntou. A Megakuri. Segunda. Divisão. Quem te machucou? Konoha. Konoha ninjas. O que aconteceu? Emboscada. Encontro. Estávamos procurando. Procurando pelo guerreiro negro. Encontramos. Ninjas de Konoha. Quando isso aconteceu? De manhã? Ao meio-dia? À tarde. Tarde. Quantos ninjas de Konoha havia? 60, mais de 60. E quantos de vocês estavam lá? 320. Você sabe por que eles vieram para a Terra da Chuva? Sim, eu sei. Por quê? Eles estavam procurando por Tsunade, Jiraiya. As expressões de Tsunade e Jiraiya mudaram ao mesmo tempo. Então, eles estavam ali especificamente por eles. Isso significava que Konoha havia recebido informações e enviado uma equipe para se encontrar. Mas algo ainda parecia estranho. Por que os reforços de Konoha chegaram à Terra da Chuva tão rápido? Naruto também parou por um momento e então perguntou. Como você sabe que eles estavam procurando por Tsunade e Jiraiya? Informação. Análise. O capitão deles. Orochimaru. Orochimaru estava liderando o time. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares, percebendo imediatamente a mesma coisa. Precisavam encontrar Orochimaru e se reagrupar. Tsunade levantou a mão, fazendo um ruído suave e deliberado para chamar a atenção de Naruto, e então começou a fazer sinais complexos com as mãos. Apontando aqui, gesticulando ali, seus movimentos eram complexos e detalhados. Naruto, no entanto, não tinha a mínima ideia do que ela estava tentando dizer. Revirando os olhos, ele se virou para Nizaka. De que direção eles vieram? E para onde estavam indo? Eles vieram do sul, indo para o norte. Ótimo. Você está cansado. Precisa descansar. Relaxe o corpo todo. Esvazie seus pensamentos. Você está tão cansado. Tão cansado. Durma agora. Naruto sussurrou suavemente no ouvido de Nizaka por mais um tempo. Logo, a respiração de Nizaka se estabilizou completamente. Naruto estalou os dedos mais uma vez, dessa vez ainda mais silenciosamente. Nizaka não reagiu de forma alguma. Está feito. Contanto que não façamos muito barulho, ele não vai acordar, disse Naruto em voz baixa, levantando-se para encarar Tsunade e Jiraiya. Os dois olharam para ele, com expressões cheias de descrença, como se estivessem olhando para um fantasma. Sem chakra. Sem técnicas especiais. Mesmo assim, ele havia assumido o controle total da mente de alguém e feito com que respondessem a todas as perguntas sem hesitação. Essa habilidade foi mais do que extraordinário. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Ei, ei, ei. Se você continuar me olhando assim, vou começar a me sentir realmente narcisista. Naruto Saito baixou a voz. A última vez que Jiraiya e Tsunade o olharam daquele jeito foi quando confirmaram que sua adivinhação realmente funcionava. Então, essa é a técnica de hipnotismo que você aprendeu com ele? Jiraiya inclinou a cabeça levemente e olhou para Tsunade. Tsunade assentiu, mas acrescentou, só uma parte. Ela já estava encarando Naruto porque ele não lhe ensinara a parte de controlar as pessoas e fazê-las responder perguntas. Ele só a ensinara a fazer as pessoas dormirem. O problema era que ela nem dominava essa parte ainda. Agora, Tsunade estava começando a suspeitar que Naruto não estava realmente lhe ensinando nada. Uma técnica tão inacreditável. Nunca tinha ouvido falar dela antes. É só que Jiraiya estava pasmo, com o coração abalado. Se não tivesse visto com os próprios olhos, não teria acreditado. Isso destruiu completamente a compreensão convencional das habilidades de um ninja. É inédito. E um certo pirralho nem se deu ao trabalho de mencionar isso antes. Tsunade murmurou entre dentes. Naruto ergueu o dedo médio para ela. Ele já tinha mencionado isso antes, mas Tsunade simplesmente não se lembrava. Ele abaixou a mão e disse, ei, mais alguma pergunta? Se não, podemos eliminá-lo agora. Orochimaru está liderando o esquadrão.
Dada a sua personalidade, se ele não nos encontrar rapidamente, provavelmente iniciará uma batalha com os ninjas da chuva para chamar a atenção deles. Assim teremos mais chances de escapar. Então precisamos encontrar Orochimaru o mais rápido possível, disse Tsunade com firmeza. Combinado. Jiraiya assentiu. Assim que nos reagruparmos com Orochimaru, nós três juntos, junto com os ninjas de elite sob seu comando, teremos uma chance real de lutar para escapar. Contanto que não encontremos toda a força do exército ninja da chuva, podemos abrir caminho à força. Ir para o norte? Jiraiya olhou para Tsunade novamente. Sim. Orochimaru tem mais gente com ele, então com certeza deixarão rastros. Tsunade assentiu. Então está resolvido. Não há necessidade de mais perguntas, disse Jiraiya. Naruto imediatamente levantou sua lâmina. Espirro. Uma kunai voou pelo ar e perfurou a cabeça do ninja inimigo, Nanesa. Naruto, ainda empunhando sua lâmina, virou a cabeça bruscamente em direção a Jiraiya, com uma expressão de total descrença. A kunai tinha vindo de Jiraiya, aquele cara tinha roubado sua presa de novo. Honestamente não havia nada de errado nisso. Jiraiya havia perdido um bom amigo, então sua sede de vingança era forte. Como Nanesa não era mais útil, não importava quem o eliminara. Naruto, no entanto, estava extremamente frustrado. Felizmente, Nanesa era apenas um Chunin de elite. Mesmo que Naruto tivesse eliminado, não teria recebido uma recompensa tão grande. Mesmo assim, Naruto fez um voto silencioso de impedir que isso acontecesse novamente, era muito arriscado. Se ele obtivesse uma carta de chefe no futuro e Tsunade ou Jiraiya acabassem eliminando o chefe, seria uma perda enorme. Os três rapidamente reuniram todos os corpos caídos dos ninjas da folha. Jiraiya então usou a liberação de fogo para cremá-los, seguida pela liberação de terra para revolver o chão e enterrar as cinzas. Foi um funeral improvisado. A chuva continuou a cair, mas havia se transformado em uma garoa suave. Os três partiram novamente contra o vento e a chuva, alterando seu plano original e seguindo para o norte. Sob o mesmo céu noturno, na região sudeste da Terra da Chuva, a cerca de 300 quilômetros da fronteira, havia uma mina abandonada. Era uma mina de ferro conhecida como Mina Rocha Vermelha. Ela vinha sendo explorada desde o período dos estados combatentes e estava completamente esgotada há 10 anos. Desde então estava abandonada e como outros recursos próximos também estavam esgotados, a área se tornou desolada. Noite adentro, a Mina Rocha Vermelha estava brilhantemente iluminada. Fogueiras e tendas cobriam a montanha, com mais de 1.500 ninjas da chuva e mais de 10.000 trabalhadores reunidos ali. Estes eram o segundo corpo do exército da Vila da Chuva e sua unidade de apoio logístico. Dias antes, o segundo corpo do exército havia recebido uma ordem urgente de Anzo e havia montado acampamento aqui 2 dias antes. Desde então, vinha realizando uma busca completa nas áreas ao redor. A mina inteira servia como base. Os trabalhadores ficavam em tendas do lado de fora, enquanto os ninjas ocupavam os túneis. Como a mineração havia cessado há muito tempo, não havia risco de desabamentos. Guardas ficavam na entrada de cada túnel. Ocasionalmente, falcões mensageiros voavam, desaparecendo nas profundezas das minas. Embora fosse quase meia-noite, o ninja da chuva dentro da Mina Rocha Vermelha não mostrava sinais de descanso. Na caverna maior, dezenas de fogueiras iluminavam intensamente o espaço. Anzo estava diante da maior fogueira, com as mãos atrás das costas. Atrás dele, uma dúzia de ninjas se postavam respeitosamente. O mais próximo, trajando uma túnica negra, era ninguém menos que seu capitão da guarda pessoal, Gido. Líder, além das notícias sobre Orochimaru, também recebemos informações hoje de que outra grande unidade de ninjas da Folha entrou na Terra da Chuva. Um de nossos esquadrões de vanguarda os encontrou e foi completamente aniquilado. Com base nos relatórios de reconhecimento dos Falcões da Chuva, podemos confirmar que esses ninjas pertencem a Anbu da Folha. Eles provavelmente também estão aqui para encontrar Tsunade e Jiraiya. Quem falava era um ninja alto e corpulento, com quase 50 anos, ombros largos, uma estrutura imponente com mais de 2 metros de altura e pele morena escura. Apesar da idade, ele irradiava uma aura feroz e poderosa. Sua voz era grave e respeitosa. Este homem não era outro senão Mosaku, o comandante do 2º Corpo de Exército da Vila da Chuva. Seu nome era incomum porque ele não era originário da Terra da Chuva. Ele era um ninja rebelde da Vila das Nuvens, na Terra do Relâmpago. Ele desertou durante a Primeira Grande Guerra Ninja e desde então conquistou a profunda confiança de Anzo. Sua força estava entre as mais altas da Vila da Chuva. Anbu, presas brancas? Anzo perguntou, virando levemente a cabeça. Não podemos confirmar se Presa Branca está liderando-os, mas dado o número de agentes da Anbu, é bem provável que esteja. Interessante. Anzo soltou uma risada fria. Líder, a força de caninos brancos é comparável à minha, disse Mosaku. Se não consolidarmos nossas forças e o deixarmos passar livremente por nossas fileiras, nossos esquadrões individuais não terão chance. Ele os eliminará um por um, e nossas perdas serão severas. Anzo permaneceu em silêncio. Mosaku estava certo. O ninja do calibre de Presa Branca não estava no mesmo nível de Tsunade ou Jiraiya. Liderando uma equipe de elite da Anbu, ele poderia massacrar qualquer esquadrão de 100 homens que encontrasse. No entanto, como Anzo estava determinado a localizar o samurai negro, ele dispersou seu exército. Algumas unidades foram até temporariamente dissolvidas, atuando como esquadrões independentes. Os milhares de ninjas da chuva estavam espalhados em uma vasta rede, mas Presas Brancas conseguia simplesmente evitar os ninjas mais fortes e destruir os mais fracos com facilidade. Esse era o terror de um guerreiro de primeira linha. Lidar com alguém como Presa Branca exigia uma de duas estratégias. Ou consolidar o exército para evitar que esquadrões individuais fossem eliminados ou enviar um guerreiro de força igual para enfrentá-lo de frente. Mas consolidar o exército significaria desistir da busca. A busca pelo samurai negro não deve ser interrompida. Anzo finalmente falou em voz baixa.
Quanto ao Presa Branca, eu o tratarei pessoalmente. Eu o matarei. Um sorriso sinistro se formou em seus lábios. Presa Branca era forte, mas aos olhos de Hanzo ele era insignificante. O único em Konoha digno de ser seu oponente era Hiruzen Sarutobi. Capítulo 117. Presa Branca, o ninja mais misterioso da Vila Oculta da Folha. Muitos rumores circulavam sobre Presa Branca, mas era difícil verificar sua veracidade. No entanto, um rumor se repetia com tanta frequência que muitos acreditavam ser verdade, o de que Presa Branca era muito jovem. Segundo rumores, Presa Branca supostamente tinha apenas 20 e poucos anos, não mais velho que Tsunade e outros de sua geração, talvez até da mesma idade. Hanzo deu credibilidade significativa a esse boato. Este era um fato desfavorável para a Folha Oculta. Quanto mais jovem Presa Branca, mais talentoso ele devia ser. Se ele estivesse realmente na casa dos 20 anos, então era um prodígio sem precedentes, possivelmente rivalizando até mesmo com o jovem Hiruzen Sarutobi. Sempre houve aqueles que buscavam eliminar os gênios, Hanzo era um deles. Quanto mais jovem Presa Branca era, mais perigoso ele se tornava no campo de batalha, o que o tornava um alvo principal. Eu pessoalmente rastrearei Presa Branca. Não altere nenhum acordo sobre a caçada aos samurais negros. Hanzo falou rapidamente acrescentando, espalhem a notícia imediatamente. Qualquer um que der informações sobre o paradeiro de Presa Branca será recompensado com 10 milhões de ryu. Quanto a Orochimaru, incumbirei Jan de rastreá-lo. Terid, sim meu senhor. Terid respondeu imediatamente. Agora você está encarregado de rastrear o samurai negro. Lembre-se, se Tsunade e Jiraiya se separarem do samurai negro, sua prioridade é persegui-lo. Eu quero a armadura negra dele, entendido? Entendido. Não me decepcione. Eu darei o meu máximo esforço. Hanzo olhou de soslaio para Terid, com satisfação brilhando em seus olhos. Entre seus subordinados, Terid era aquele em quem ele mais confiava. Comparado a Jan, o capitão da Ambu da Chuva, Terid podia não ser tão forte em combate, mas em todos os outros aspectos ele o superava. Jan era uma arma fria e implacável, uma lâmina que Hanzo empunhava. Mas Terid, ele era alguém que Hanzo poderia preparar como sucessor. Uma figura surgiu de repente no centro da caverna, ajoelhando-se rapidamente sobre um joelho, reportando ao líder informações urgentes da Folha Oculta. Fale. Hanzo ordenou sem se virar. De acordo com informações da inteligência, o primeiro corpo de combate da Folha Oculta partiu da vila há 2 dias e está marchando em direção à fronteira entre fogo e chuva. A previsão é de que cheguem em 6 dias. Hiruzen Sarutobi. Muito bem. Hanzo virou-se abruptamente com uma expressão sombria. A Folha Oculta estava enviando uma grande força para a Terra da Chuva. Isso significava guerra. Ou talvez fosse uma tática de intimidação. Historicamente, a Folha Oculta raramente iniciava uma guerra, mas Hanzo não se curvava a tais ameaças. Se Sarutobi estava mobilizando um exército, vários fatores deveriam estar em jogo, sendo os mais significativos Tsunade e Jiraiya. Hanzo entendeu o objetivo da Folha. Terid, eu te dou 6 dias. Hanzo fixou o olhar em Terid, Tsunade, Jiraiya e o Samurai Negro. Dentro de 6 dias, se você os eliminar ou capturar, eu não me importo. Mas se você tiver sucesso, eu o nomearei vice-líder da Vila da Chuva. Entendido? Juro completar a missão. Terid imediatamente se ajoelhou, com a voz tremendo levemente de emoção. Normalmente, ele não teria reagido tão fortemente, mas a promessa de Hanzo era grande demais para ser ignorada. Por razões históricas, o cargo de vice-líder permaneceu vago desde a ascensão de Hanzo ao poder. O próprio Hanzo já havia ocupado esse cargo, e sua ambição levou à rebelião, culminando na derrubada do líder anterior. Desde então, Hanzo estava cauteloso em nomear alguém para o cargo. O vice-líder da Vila da Chuva exercia imensa autoridade. O próprio Hanzo ascendera dessa posição por meio de um golpe. Ele temia que nomear outro pudesse ameaçar seu próprio governo. Mas agora, Hanzo mudou sua posição, quebrando precedentes e oferecendo o cargo. Quem se tornasse o vice-líder teria autoridade inferior apenas a Hanzo, comandaria toda a aldeia na sua ausência e se Hanzo morresse em batalha, tornar-se-ia automaticamente o próximo líder, sem necessidade de votação no conselho da aldeia. O vice-líder era o sucessor legítimo. Como Terid poderia não estar animado? As outras figuras na caverna lançam olhares complexos para Terid. Embora ele sempre tenha estado abaixo de Jan, se ele se tornasse vice-líder, ele realmente se tornaria o segundo em comando. Esse papel não tinha paralelo entre as outras aldeias. Por exemplo, Danzo, o conselheiro da Folha Oculta, era tecnicamente a segunda figura mais poderosa da vila, mas sua autoridade era limitada. Sem a aprovação do Hokage, ele não poderia comandar as forças militares da vila diretamente. Na Vila da Chuva, no entanto, o vice-líder tinha comando direto sobre todas as unidades militares, desde que suas ordens não contradissessem as de Hanzo. Vá, Terid. Em 6 dias quero ver a armadura negra. Hanzo acenou com a mão. Sim. Terid obedeceu, desaparecendo da caverna. 2 dias depois, de manhã, uma tempestade assolava as montanhas. O vento uivante soava como lamentos fantasmagóricos. A temperatura despencou, transformando a chuva em uma força mortal. Com esse clima, as pessoas morriam de frio na terra da chuva, especialmente os pobres e os trabalhadores escravizados, que pereciam todos os anos devido ao frio. Na encosta ocidental de uma cadeia de montanhas de direção norte-sul, dentro de uma caverna mal iluminada, Tsunade estava sentada de pernas cruzadas na entrada, olhando fixamente para a tempestade lá fora. Jiraiya e Haruto Saito dormiam mais para dentro. Jiraiya tinha acabado de adormecer, enquanto Haruto estava descansando há algum tempo. Por 2 dias, os 3 perseguiram Orochimaru e seu grupo, rastreando várias pistas, mas não encontraram nada. Em vez disso, enfrentaram inúmeros perigos, incluindo pelo menos 5 quase confrontos com esquadrões de ninjas e samurais da chuva. Mas eles evitaram o combate todas as vezes.
As habilidades sensoriais de Haruto permitiam que ele detectasse ameaças com antecedência, ajudando-o a contornar os inimigos sem confronto. Dadas as circunstâncias atuais, qualquer batalha desnecessária era perda de tempo. Embora Haruto não visse dessa forma, Tsunade e Jiraiya sim, e ele não podia agir sozinho. Além disso, não estava confiante de que conseguiria vencer sozinho. Cada um dos grupos inimigos continha pelo menos algumas dezenas de guerreiros, cujos líderes geralmente eram Jonin de elite. Depois de mais de 2 dias sem descanso adequado, eles finalmente se refugiaram nesta caverna para recuperar suas forças. Ah! Haruto gritou de repente em seu sono, sentando-se ereto com os olhos arregalados. Tsunade se virou para ele franzindo a testa levemente. Outro pesadelo? Haruto, com o rosto pálido, olhou para Tsunade atordoado antes de concordar lentamente. Parece que eu não deveria mais te chamar de garoto, brincou Tsunade. Talvez gato medroso fosse mais apropriado. Não, tem alguma coisa errada. Eu nunca tive pesadelos. Haruto balançou a cabeça com suspeita na voz. Você já esteve em uma situação como essa antes? Perguntou Tsunade. Não, então está normal. Você vai se acostumar. Tsunade se levantou, espreguiçando-se antes de se sentar ao lado de Haruto. Ela estendeu a mão. Me dá seu pingente. Capítulo 118. Haruto Saito ignorou a mão estendida de Tsunade. Sentia que algo estava errado, ambos os pesadelos eram assustadoramente semelhantes, mas não tinham nada a ver com a realidade. Não eram sobre a Vila da Chuva ou batalhas ninjas. Seu pirralho, me passa isso. Tsunade de repente agarrou Haruto, pressionando-o enquanto colocava a mão no peito dele, remexendo em volta. Ela não encontrou nada. Haruto sempre fazia questão de tirar coisas de dentro do manto, mas, na realidade, todos os itens importantes estavam guardados em seu espaço de ferramentas. Ei, pare de me apalpar. Você é pervertida? Eu só tenho 12 anos. Haruto protestou, olhando para Tsunade com desconfiança. Me passa. Cadê o pingente? Tsunade continuou procurando por ele. Aqui. Haruto levantou a mão, deixando o pingente balançar em seus dedos. Tsunade o puxou de volta imediatamente antes de soltar Haruto. Ela enganchou o cordão do pingente no dedo médio e o deixou balançar algumas vezes antes de dizer: já que você já está acordado e provavelmente não consegue mais dormir, me ensine hipnose. Claro. Mas primeiro, me diga quais são as suas novas ideias. Deixe-me ouvi-las primeiro, respondeu Haruto. Acho que a linguagem desempenha um papel significativo. Da última vez, quando vi você hipnotizar aquele ninja da chuva, as palavras que você disse pareceram mais impactantes do que o próprio pingente. O pingente era apenas uma distração. Então, me pergunto, e se infundíssemos chakra na nossa voz? Não aconteceria algo incrível? Chakra em som? Claro. Vejam os ninjas poderosos, por exemplo, quando gritam, suas vozes podem soar como um trovão e ser ouvidas a quilômetros de distância. Por quê? Porque suas vozes carregam chakra. O som em si é uma vibração, e usando chakra, podemos amplificar ou suprimir essas vibrações, tornando o som mais alto ou mais baixo. Mas simplesmente amplificar ou reduzir o som não mudará muita coisa. Idiota! Isso foi só um exemplo. Não se trata apenas de aumentar ou diminuir o volume. Também podemos manipular o tom usando chakra, tornando o som mais elusivo. Ah, entendi. Tipo som surrando? É? O que é som surrando? É um tipo de som que parece envolver seus ouvidos. O tempo passou enquanto Haruto ajustava seu estado de espírito, imerso totalmente na discussão com Tsunade. O processo sempre começava com ela propondo uma ideia, seguida por Haruto fazendo perguntas. Suas perguntas guiavam seu pensamento e a impediam de cair em armadilhas lógicas. Não era que Haruto não tivesse noção do que Tsunade estava dizendo. Ele fez isso de propósito. Como Tsunade foi quem sugeriu incorporar chakra à hipnose, e como ela o superava em muito tanto na compreensão quanto no uso do chakra, era melhor deixá-la assumir a liderança. O conhecimento de Haruto sobre chakra era limitado. Seu poder vinha principalmente do consumo de cartas de habilidade, e não de treinamento rigoroso. Dadas as circunstâncias, deixar Tsunade conduzir a discussão enquanto ele orientava seus pensamentos era a melhor maneira de maximizar suas descobertas. Mais de 1 hora depois, através de uma conversa aprofundada com Tsunade, o anfitrião obteve uma visão extraordinária e recebeu 17 fragmentos de carta desconhecidos. Mais fragmentos de cartas desconhecidos. Haruto ficou ainda mais concentrado. Apesar das muitas falhas em sua técnica de hipnose, a adição de chakra deve trazer algumas mudanças perceptíveis. Mais 2 horas se passaram. Através de uma discussão aprofundada com Tsunade, o anfitrião obteve uma visão extraordinária e recebeu 21 fragmentos de carta desconhecidos. 21. Isso era mais do que os 19 que ele havia recebido anteriormente. Ao todo, Haruto havia coletado 57 fragmentos de cartas desconhecidos, faltando apenas 43. Ele atingiria o limite de 100% necessário para sintetizar uma carta completa. Sistema, por que estou ganhando tantos fragmentos dessa vez? É mais do que quando Tsunade me ensinava ninjutsu, e às vezes essas aulas eram ainda mais curtas. Respondendo à pergunta do anfitrião, o anfitrião já dominava a hipnose anos atrás. Embora possa parecer um progresso rápido agora, na verdade se deve à sólida base do anfitrião no assunto. O anfitrião tem um conhecimento excepcional de hipnose, enquanto Tsunade atingiu um nível incomparável na manipulação de chakras. Vocês dois se complementam perfeitamente, o que leva a maiores insights durante as discussões. Entendo. Haruto entendeu agora. Como ele já conhecia a hipnose, seu progresso foi naturalmente rápido. Se ele e Tsunade estivessem tentando desenvolver uma técnica inteiramente nova do zero, seria significativamente mais difícil, possivelmente até impossível. 1 hora depois,
Através de uma discussão aprofundada com Tsunade, o anfitrião obteve uma visão extraordinária e recebeu 13 fragmentos de carta desconhecidos. Mais 13 fragmentos. Isso elevou o total para 70. Está funcionando, está funcionando. Olha, realmente cria um efeito ilusório. Tsunade exclamou de repente animada, erguendo a mão para mostrar a Haruto. O pingente pendurado em seu dedo balançou, parecendo girar e girar de uma forma bizarra, um efeito criado por chakra. Haruto estudou-o cuidadosamente. De fato, causou uma sensação desorientadora. Entretanto, esse nível por si só não era suficiente para hipnotizar alguém completamente. Muito bom. Lady Tsunade, você realmente tem talento. Se refinarmos essa técnica com sucesso, compartilharei meu método para fazer as pessoas responderem a qualquer pergunta sobre hipnose e podemos pesquisar juntos. Disse Haruto com um sorriso, decidindo motivá-la ainda mais. Os olhos de Tsunade brilharam. 2 dias antes, quando presenciar Haruto hipnotizar Sameza, ela ficará completamente cativada. Ao longo da jornada, ela o provocara e provocara insistentemente, alegando que ele guardava segredos dela, tudo na tentativa de fazê-lo compartilhar suas técnicas. Mas Haruto nunca lhe prometera nada. Agora, ele finalmente conseguiu. Atrás de Haruto, Jiraiya, que cochilava encostado na parede da caverna, sentou-se de repente, esfregando os olhos sonolentos. Olhou para os dois e perguntou Grog: quanto tempo dormi? Cerca de... Tsunade olhou para a chuva torrencial do lado de fora da caverna. 5 horas. Quando entraram na caverna para descansar, já era de manhã. Agora era tarde, e o céu estava escuro. Chega. Jiraiya esfregou o rosto antes de se levantar. Vamos andando. Tudo bem. Tsunade também se levantou. De jeito nenhum, protestou Haruto, olhando para fora. A chuva forte torna este lugar impróprio para viagens longas. Além disso, ainda nem comemos. Não deveríamos pelo menos esperar um pouco? Encontrar algo para comer e partir depois que a chuva parar? Haruto estava apenas dando desculpas. Ele queria sintetizar seu cartão hoje. Se eles saíssem agora, quem sabia quando parariam para descansar novamente? Discutir técnicas durante a viagem era impraticável. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares antes de Tsunade falar primeiro. Você tem razão. Devíamos comer alguma coisa primeiro. Ainda temos comida? Não é o suficiente para todos nós, respondeu Jiraiya, virando-se para a entrada da caverna. Vou procurar alguma coisa. Deve ter alguma fruta silvestre por perto. Acabei de acordar. Isso vai me ajudar a me refrescar. Vocês dois, esperem aqui. Com isso, ele formou um selo e desapareceu da caverna. Tudo bem, vamos continuar. Haruto insistiu ansiosamente. Jiraiya retornou em meia hora, carregando um saco cheio de várias frutas silvestres. Os 3 começaram a comer. Enquanto isso, Haruto e Tsunade não interromperam a discussão. Isso não interferiu na refeição. Jiraiya, por outro lado, apenas os observava parecendo interessado, mas sem saber como participar. Meia hora depois, através de uma conversa aprofundada com Tsunade, o anfitrião obteve uma visão extraordinária e recebeu 16 fragmentos de carta desconhecidos. Mais 1 hora se passou e o sol estava se pondo. Através de uma conversa aprofundada com Tsunade, o anfitrião obteve uma visão extraordinária e recebeu 16 fragmentos de carta desconhecidos. 102 fragmentos no total. Suficiente. Capítulo 119. Vamos repassar os pontos principais. Primeiro, a distorção ilusória do pingente. Segundo, a infusão de chakra durante a fala, criando um efeito místico e etéreo. Terceiro, o estalar de dedos. O som produzido por um estalo é único e usando o chakra, podemos aprimorá-lo, tornando-o tão penetrante que pode cortar o ruído e chamar a atenção instantaneamente, mesmo em um ambiente caótico. E quarto, o timing perfeito desses 3 elementos, um passo em falso, e toda a sequência desmorona. Tsunade falava sem parar, como uma ninja médica de alto nível que só precisava de 2 horas de sono para recuperar totalmente a energia, ela era perpetuamente energética. Mas naquele momento Haruto Saito não tinha interesse em ouvir sua palestra. Espere, tenho algo urgente para resolver. Preciso sair um instante. Haruto a interrompeu de repente. Tsunade parou de falar, sua expressão se transformando em uma de leve irritação. No entanto, ela não perguntou para onde ele estava indo. Em vez disso, acenou com a mão, dispensando-o. Preguiçosos sempre têm desculpas. Voltem logo. Ela presumiu que Haruto estava saindo para se aliviar, e era exatamente essa impressão que ele queria passar. Claro que isso era mentira. Haruto rapidamente se levantou e correu para fora. Do lado de fora da caverna, a chuva continuava caindo forte. Haruto não foi muito longe. Encontrou uma árvore enorme na floresta. Sua copa era tão espessa que enquanto a chuva continuava a cair lá fora, apenas uma leve garoa atravessava os galhos. Empoleirando-se em um galho firme, Haruto puxou uma pilha grossa de cartas. Fragmentos de cartas desconhecidos. 102 deles. Ele separou 2 e ficou com 100. Então iniciou a fusão. As 100 cartas desapareceram todas de uma vez. Fusão bem-sucedida. O anfitrião obteve uma carta de jutsu proibido de rank S, hipnose mágica. Puta merda. O coração de Haruto quase pulou do peito. Um jutsu proibido de rank S. Uma técnica que originalmente não exigia chakra para ser ativada, mas que quando infundida com chakra, foi elevada a um jutsu proibido de rank S. Com um movimento de pulso, Haruto recuperou o cartão recém-sintetizado. Esta carta era única, não pela cor ou pelo design, mas porque no verso, havia um único caractere escrito, criação.
O significado era óbvio. Esta técnica foi criação do próprio Haruto. Claro, Tsunade desempenhou um papel em seu desenvolvimento, mas Haruto foi quem mais contribuiu, então o sistema o reconheceu como seu criador. Afinal, a base desta técnica, o método central da hipnose, foi fornecida pelo próprio Haruto. Essa base foi a chave para tudo. Um jutsu proibido de rank S. Um jutsu proibido de rank S. Espere um minuto. Haruto estava tomado pela excitação, mas logo percebeu algo. Sistema, já que este é um jutsu proibido, ele tem algum efeito colateral? Todos os jutsus proibidos tinham desvantagens, seja o consumo excessivo de chakra, a necessidade de oferendas sacrificiais ou até mesmo dano direto ao usuário. Por isso, eram classificados como proibidos. A descrição da carta de hipnose mágica detalhava apenas os efeitos da hipnose. Não mencionava efeitos colaterais ou fraquezas. Este cartão de jutsu proibido foi gerado automaticamente pelo sistema. Como a técnica acabou de ser criada, não há registro sobre suas desvantagens. O anfitrião deve usar o cartão e vivenciá-las em primeira mão, respondeu o sistema. Bem, tudo bem então. Jutsu Rank S, hein? Haruto riu baixinho, incapaz de conter a excitação, e colocou a carta na boca. Crunch! No momento em que ele mordeu e quebrou o cartão, uma imensa onda de energia explodiu dentro dele, inundando seu corpo. Uma grande quantidade de informações complexas invadiu a mente de Haruto. Esses eram os mesmos detalhes que ele e Tsunade vinham discutindo. No entanto, algumas partes foram corrigidas, erros foram refinados, elementos desorganizados foram estruturados corretamente. Haruto fechou os olhos e absorveu a informação. Anteriormente, ao usar cartas, ele sempre adquiria habilidades instantaneamente, com a transferência de conhecimento ocorrendo num piscar de olhos. Mas desta vez, o processo foi muito mais lento, provavelmente porque a técnica tinha acabado de ser criada. Demorou um minuto inteiro até que Haruto finalmente abrisse os olhos. De volta à caverna, depois que Haruto foi embora, Tsunade ficou entediada e começou a comer frutas silvestres. Ela não estava com fome, só tinha comido bastante, mas não tinha nada melhor para fazer. Pelo menos as frutas estavam gostosas. Eu me pergunto quanto tempo essa tempestade vai durar. Se escurecer, viajar será ainda mais difícil, disse Jiraiya, preocupado, parado na entrada da caverna. Orochimaru tem muita gente com ele, respondeu Tsunade, entendendo as preocupações de Jiraiya. Mas não deveríamos nos preocupar com ele. Deveríamos nos preocupar conosco. Quem sabe quantas pessoas o sensei enviou para nos encontrar? Além do grupo do Orochimaru, quem mais está por aí? Jiraiya ficou em silêncio. Nos últimos 2 dias, seu humor estava sombrio. A menos que algo o distraísse, seus pensamentos sempre se voltavam para o caído Inuzuka Kei. Um pesado sentimento de culpa pesava sobre ele. Inuzuka Kei veio procurá-lo junto com Orochimaru, apenas para morrer em batalha dentro das fronteiras do País da Chuva. Se não fosse por isso, Kei nunca teria deixado a Vila Oculta da Folha tão facilmente, muito menos teria chegado ali. Uma sombra de repente avançou em direção à caverna vinda de fora. Haruto irrompeu pela chuva e entrou na caverna perguntando imediatamente, vamos embora? Ele não tinha interesse em continuar a discussão com Tsunade, pois já dominava a hipnose mágica. Vamos esperar um pouco mais, respondeu Jiraiya. Vem cá, garoto. Tsunade gesticulou para que Haruto se aproximasse. Vamos continuar. Acabei de ter outra ideia. Outra ideia? Não precisa disso. Haruto caminhou mais para dentro da caverna. Tive uma percepção repentina enquanto estava lá fora. Acho que já dominei como usar chakra para hipnotizar pessoas. Você dominou? Os olhos de Tsunade se arregalaram em descrença. Eles vinham discutindo isso juntos, e Haruto constantemente lhe fazia perguntas. Tsunade acreditava ter uma compreensão mais profunda do conceito do que ele. Embora Haruto fosse proficiente em hipnose, integrar chakra a ela? Não havia como ele já ter descoberto. Até a própria Tsunade estava apenas começando a entender a abordagem correta. Você não acredita em mim? Haruto levantou uma sobrancelha. Claro que não, respondeu Tsunade. Que tal uma aposta então? Não, de jeito nenhum. Nunca mais vou apostar com você. Haruto nem havia terminado a frase quando Tsunade o interrompeu. Ela já havia aprendido a lição. 3 vezes ela apostara contra Haruto e 3 vezes perderá. Cada perda mais ridícula que a anterior. Ela já havia jurado a si mesma que nunca mais jogaria com ele. Então está bem, disse Haruto, dando de ombros. Se você não acredita em mim e não quer apostar, então esqueça o que eu disse. Mas, eu realmente domino. Tsunade estreitou os olhos, examinando Haruto. Haruto pegou casualmente uma fruta silvestre, limpou-a com um pano e deu uma mordida enquanto a observava. Você realmente não vai apostar? Ele estava confiante. Conhecia muito bem o vício de Tsunade em apostas. Tsunade ficou em silêncio, encarando Haruto por um longo momento antes de finalmente falar. Tudo bem, aposto, mas desta vez não vamos apostar nada alto. Qual é a aposta? Perguntou Haruto. Simples. Se você ganhar, eu deixo você me bater. Se eu ganhar, eu te dou uma surra. Que tal? Haruto engasgou com a fruta e tossiu violentamente. Que aposta? Tsunade estava cheia de malícia. Capítulo 120. Tsunade tinha um olhar de absoluta confiança, como se já tivesse vencido. Comparada às suas apostas habituais com limites ilimitados, a aposta de hoje era incrivelmente pequena. Independentemente de quem ganhasse ou perdesse, o pior que poderia acontecer era um pouco de dor. Ela havia considerado a possibilidade de perder, mas não tinha medo. Mesmo que perdesse, não acreditava que Haruto Saito ousaria atacá-la. Tosse, tosse, tosse. Haruto tossiu por um tempo antes de finalmente parar. Limpando a boca, disse, você está querendo me bater há muito tempo, não é? Claro. Tsunade assentiu e admitiu abertamente. Suspiro. Haruto suspirou. De repente, sentiu um pouco de pena de Tsunade. Ela sempre perdia apostas, mas continuava fazendo-as mesmo assim. Virando a cabeça ligeiramente, perguntou, Jiraiya-sama, você ouviu isso, certo? Milímetro. Jiraiya respondeu com um som nasal. Ótimo.
Haruto então olhou para Tsunade. Como é uma aposta pequena, não precisamos escrever um acordo formal. Mas deixe-me repetir. Se eu conseguir usar a hipnose infundida com chakra, você perde. Se eu não conseguir demonstrar, eu perco. Correto? Isso mesmo. Tsunade ergueu o queixo levemente. Vamos, comecem logo. Me dá o pingente. Haruto gesticulou com a mão. Tsunade jogou o pingente para ele, mas então Haruto perguntou. Então, como devo demonstrar? Devo hipnotizar você? Tsunade não respondeu imediatamente. Ela pensou por um momento e então olhou para cima. Jiraiya, vem aqui. Ei, não me meta nas suas apostas, tá? Jiraiya ficou parado e imóvel. Ele estava preocupado que se Tsunade perdesse, seria nele que ela descontaria sua frustração. E isso não acabaria bem para ele. Jiraiya-sama, não se preocupe. Você será apenas o alvo da minha hipnose. O resultado da aposta não tem nada a ver com você. Haruto o tranquilizou. Eu juro que se eu perder, não vou descontar em você. Tsunade prometeu rapidamente. Você vai me hipnotizar? Jiraiya ficou perplexo. Ele pensou que Tsunade o tivesse chamado para ajudar a avaliar a eficácia da hipnose, talvez por meio de uma votação em grupo. Nunca lhe ocorreu que Haruto planejava hipnotizá-lo diretamente. Isso foi uma piada? Haruto realmente acreditava que sua hipnose era forte o suficiente para funcionar nele? Hipnotizar um ninja comum pode ser uma coisa, mas Jiraiya não acreditava nem por um segundo que pudesse ser hipnotizado. Ele era um especialista em ninjutsu puro com uma energia espiritual excepcionalmente alta, superior à de Tsunade, aliás. Você realmente planeja me hipnotizar? Jiraiya se aproximou, parecendo cético. Sim. Alguma objeção? Haruto perguntou, confuso. Tsunade permaneceu em silêncio, sua expressão também um pouco estranha. Havia uma coisa que ela não havia contado a Jiraiya. Ela já havia sido hipnotizada por Haruto antes. É claro que um acontecimento tão constrangedor não era algo que ela mencionaria voluntariamente. Jiraiya não sabia disso, então não fazia ideia do quão poderosa a hipnose realmente era. Jiraiya sabia que a hipnose de Haruto era impressionante, mas, na realidade, era ainda mais assustadora do que ele imaginava. Certo, me hipnotizem. Vamos ver o que vocês têm. Jiraiya parou na frente deles com uma expressão indiferente. Nesse momento, ele estava começando a acreditar que Tsunade venceria a aposta. Na verdade, se Haruto ainda estivesse usando sua técnica básica de hipnose, também não teria confiança em hipnotizar Jiraiya. A energia espiritual de Jiraiya era muito maior que a de Tsunade. Mas as coisas eram diferentes agora. Haruto havia dominado a versão avançada, hipnose mágica. Era um jutsu proibido de nível S. Ele tinha um nível razoável de confiança e estava ansioso para ver o quão eficaz a hipnose mágica poderia ser. Jiraiya-sama, por favor, sente-se primeiro. Preciso que coopere comigo, disse Haruto. Por que eu deveria cooperar? Jiraiya fez uma pergunta que poderia parecer boba, mas que na verdade era muito razoável, porque inimigos não cooperariam em uma situação real. É verdade que preciso da sua cooperação, interrompeu Tsunade. Esta técnica tem certas limitações. Não podemos criar as condições perfeitas naturalmente, então a cooperação é necessária. Tudo bem, eu vou cooperar. Jiraiya assentiu. Como até Tsunade admitiu, ele estava disposto a obedecer. Jiraiya encostou-se na parede da caverna, enquanto Tsunade sentou-se à sua frente. Haruto posicionou-se ao lado de Jiraiya. Certo, Jiraiya-sama, agora preciso que você retire sua percepção externa. Não mantenha nenhuma consciência externa, apenas relaxe o corpo e esvazie a mente o máximo possível. Haruto falou, e Jiraiya seguiu suas instruções. Agora posso lhe dizer uma coisa, para a hipnose funcionar, o alvo precisa estar mentalmente exausto ou completamente desprotegido. Sentir-se relaxado e à vontade também ajuda. Você precisa baixar completamente a guarda, Jiraiya-sama. Entendeu? Jiraiya assentiu, mas depois murmurou, isso parece problemático. Essa técnica não parece muito prática. Quem baixaria a guarda em uma batalha de verdade? A praticidade parece baixa. Haruto não discutiu, pois isso era de fato uma grande desvantagem. A técnica exigia muitos pré-requisitos, tornando-a menos útil em batalha. A hipnose básica tem suas limitações, mas o controle avançado, como forçar alguém a responder perguntas, pode ser extremamente útil. Tsunade acrescentou, se essa habilidade for aplicada a inimigos capturados, ela pode extrair rapidamente uma vasta quantidade de informações precisas. É muito mais eficiente do que tortura. Isso faz sentido. Jiraiya assentiu. Certo, pare de falar, interrompeu Haruto, voltando-se para Jiraiya. Agora, Jiraiya-sama, tem certeza de que retirou sua percepção externa? Sim. Você está completamente relaxado? Eu sou. Ótimo. Agora respire fundo algumas vezes para relaxar ainda mais. Jiraiya seguiu as instruções, respirando fundo várias vezes. É uma pena que Jiraiya-sama tenha acabado de acordar, observou Haruto. Se você estivesse exausto antes de dormir, a taxa de sucesso seria ainda maior. Jiraiya olhou para Haruto, ainda não convencido. Agora, estava tentado a apostar, não havia a mínima chance de ser hipnotizado. Ele ouvirá as conversas de Haruto e Tsunade antes, e quanto mais ouvia, mais tudo parecia sem sentido. O método era simplesmente pouco convencional. Embora Jiraiya já tivesse visto Haruto hipnotizar outros antes, esses eram indivíduos fracos. Havia pouquíssimos ninjas no mundo que conseguiam atingir o nível de resiliência mental de Jiraiya aos 20 e poucos anos. Ei garoto, deixa eu te lembrar, tem que ser hipnose com chakra. Tsunade interrompeu de repente. Você precisa usar chakra como combinamos. Não pode simplesmente usar sua técnica normal. Você se importaria de ficar quieto? Haruto respondeu irritado. Tsunade estava sempre interrompendo. Certo, Jiraiya-sama, você está pronto? Como eu descrevi? Perguntou Haruto. Estou pronto, confirmou Jiraiya. Bom, espera aí. Tsunade-sama, você poderia se levantar um instante?
Preciso da sua ajuda com uma coisa. Tsunade piscou e então instintivamente se levantou sem questionar. Naquele instante, por causa das palavras de Haruto e do movimento de Tsunade, a atenção de Jiraiya momentaneamente se voltou para ela. Haruto estalou os dedos, deixando o pingente balançar. No momento em que o olhar de Jiraiya instintivamente seguiu o pingente balançando, Haruto se inclinou e sussurrou em seu ouvido: durma. As pálpebras de Jiraiya resistiram por um breve segundo antes de se fecharem completamente. Uma onda avassaladora de sonolência tomou conta de sua consciência. A caverna ficou em silêncio. Tsunade, quando estava quase se levantando, congelou no lugar, com os olhos arregalados de choque. A respiração de Jiraiya tornou-se profunda e constante. Ele estava dormindo. O que aconteceu? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.